Vamos nos sentando para a gente poder ouvir. Ele que é pioneiro no associativismo canábico no Brasil. Hoje está com a Abraço Esperança, com certeza a maior associação canábica que nós temos. E vai contar aqui um pouco para a gente da experiência que ele tem. E essa é uma palestra patrocinada pela Comply Solutions. Seja muito bem-vindo ao nosso Paco Cassiano. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Queria saber quantas pessoas hoje aqui, nesse momento, né, são gestores, né, gestores de associação. Aí, é para vocês mesmo que a gente vai falar, tá? E acho que mais tarde outras associações vão assistir, porque a gente vai estar gravando. Bem, o tema da palestra é algo que a gente sofre bastante, né? É uma dor de nós gestores já há um bom tempo. Eu estou 10 anos nessa luta, levando a Abraço Esperança, uma associação que eu fundei junto com outros pais, há 10 anos atrás, e de lá para cá a gente veio aprendendo na porrada, né? Enor! Da Flor da Vida. Vem cá, rapaz. O pessoal passando na frente, a gente não sabia que era essa sala. Então, muitas pessoas estão procurando e houve um desencontro. Portanto, o que eu queria hoje falar para vocês, gestores, né, sobre governança? Eu queria traduzir o que eu aprendi, o que é governança. Hoje eu sei o que é governança. Quem conhece o ditado, o combinado não sai caro. Isso é a tradução de governança. Então, tudo que a gente combinar tem que ser cumprido. E quando a gente começa a fazer isso nas associações, no primeiro dia, no primeiro ano, não, quando a gente ganhar na justiça, beleza. Quando ganhar na justiça, a gente começa a ter algumas regras. Não, quando a gente for cobrado pela Anvisa, não, deixa mais um pouquinho, recorre na justiça, empurra para frente. Então, assim, se eu tivesse assistido uma palestra dessa, quando eu comecei, eu teria errado menos. Porque hoje eu tenho noção do que é governança. As entidades hoje, as associações de cannabis medicinal, elas hoje têm um papel importantíssimo, né? São realmente grandes corporações, tem muita responsabilidade porque lida com a vida das pessoas, ou seja, a gente está fazendo um remédio, nada mais, nada menos do que um remédio para salvar a vida. Mas a gente tem a importância, né, social também, né, a gente tem a importância política, né, a gente precisa estar ali lutando para o nosso espaço, lutando para que a gente possa obter mais possibilidades, né? Não tem condições de a gente fazer todas as coisas judiciais, então a gente precisa ter abertura dos órgãos para validar o que a gente faz, né? As associações hoje são muito cobradas. Então, com essa cobrança de a gente ser uma associação, ou seja, terceiro setor, de a gente fabricar o remédio, seja farmácia de manipulação, seja uma farmácia viva, ou seja uma farmácia... seja uma indústria, né? Em formato industrial. Seja qual for, a gente tem também um papel. E a gente também tem um outro papel que a gente quase não conversa, que é o papel ambiental. Qual é a nossa responsabilidade ambiental? Então, assim, a Abraço já trocou 2 vezes de gerador, né? De transformador. Então, a gente está consumindo cada vez mais energia, né? Ontem eu conversei com o pessoal da PEP e eles também estão tendo que aumentar o transformador, na verdade, dobrar o transformador. Então, a gente está gastando muita energia. A gente está poluindo também. Então, tem todo um aspecto político, né? Tem um aspecto de compliance, que eu queria abordar, né, para vocês de forma bem pessoal. Já que a gente tem um grupo pequeno, né, eu queria me atentar mais a tirar as dores, né, de vocês, para que vocês não passem pelo que eu passei, né? Então, o que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás? Né? Por que vocês não fazem logo um regimento?
da associação, né? Estabelece como, quando, né? Digamos, eu comecei a Abraça e coloquei um primo para trabalhar comigo. Eu coloquei um amigo meu, skatista, para trabalhar comigo, né? Coloquei um brother da infância. Coloquei minha ex-esposa. Então, assim, a gente vai se cercando de pessoas, né, de confiança, e isso é muito importante para que a gente comece. Mas existe também um problema. Primeiro, né, um problema, já que nós somos uma associação pública de direito privado, a gente precisa cumprir com as premissas do direito administrativo. A gente precisa cumprir com os princípios jurídicos que cercam esse setor. E não é certo você estar colocando a sua esposa, mas eu tinha a minha esposa como meu braço direito, braço de confiança e apta para trabalhar, e corajosa também, né? Porque podia também ser preso. Então a gente acaba que a gente naturalmente já começa errado. E como faz para corrigir isso? Então todas essas nuances do início de uma associação, elas já começam erradas, né? E isso não serve de desculpa para o Ministério Público. Isso não serve de desculpa, né? Então é preciso que seja corrigido. Então o que é que a gente hoje percebe? Que as associações, elas são principalmente constituídas de pessoas que lutam pela causa e que querem fazer o bem, mas elas não sabem qual o caminho seguir. Então, muitas pessoas me procuram, né, desde o início. A gente sempre recebe associações, recebo empresários, políticos, a gente mostra, a gente conversa, né. A gente já acolheu eu acredito, mais de 30 associações, foram lá na Abraça para conhecer. Então, foi assim que a gente começou a perceber que a gente tinha necessidade de ensinar, para que, se eu errar, né, e vocês vão errar, se eu acertar, vocês vão acertar, porque é um realmente copiando o outro. Então, tudo bem, não há problema copiar, né? Eu não vejo problema, eu não tenho esse ego, eu não tenho mas eu também errei, eu não quero que vocês copiem os nossos erros. Então, qual é um dos princípios que a gente percebe que pode estar errado? Está errado porque não está escrito, né? Então, o primeiro papel que eu acredito que uma associação deve fazer é deixar o regimento da associação aprovado numa assembleia, né? E está tudo certo. Pode contratar parente. Está lá escrito, tudo certo, né? Eu não acho uma boa ideia, mas, né, trabalhar junto já não é tão bom como seria se a gente tivesse cada um no seu trabalho. Então, contratar um primo, né, então, não está certo, porque quando você demitir ele, vai perder o primo. Contratar amigo, não vai dar certo, porque você tem que, de alguma forma, tirar ele não vai aceitar crítica, né, não vai aceitar reclamação, não vai aceitar uma advertência, você vai perder o amigo. Então, são essas coisas que a governança ela precisa estar observando. Ela precisa ter os regimentos, né? A gente precisa também trabalhar a transparência. Por que a transparência é importante num dos pontos da governança? Porque vocês vão ser cobrados mais cedo ou mais tarde, né? Algum órgão, que no caso é o Ministério Público estadual, que são os órgãos fiscalizadores, e eles vão questionar a associação por alguma, ou uma denúncia, ou se a associação já está grande o suficiente, movimentando muitos recursos, com parcerias com órgãos públicos, né, com parcerias com universidades. Então, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a cobrança. Então, por que desde já a gente não começa a transparência, né? O site da associação, ter lá um link de transparência, colocar as atas, colocar o estatuto, as atas, colocar os balancetes. Mas Cassiano, por que você não fez isso? A gente fez.
A gente fez logo no início, mas o que ocorre bastante, né, quando a gente está iniciando uma associação? A gente confia muito no departamento jurídico. Então, às vezes o jurídico ele está mais para um advogado de causa, né, do que um advogado de terceiro setor. Muitos poucos advogados sabem ou se adentram no marco regulatório, né? Então, a gente vai ter que fazer esse dever de casa, ou então procurar um advogado, ou procurar um consultor. Mas essas associações são pequenas, às vezes não tem recursos para contratar um consultor, então aí fica difícil. Então, faça você o dever, você o diretor, você presidente, faça o dever de casa, busque as informações e entenda que você tem normas para seguir, né? E lá na Paraíba, é lei a transparência. Depois do último ocorrido no Hospital Padre Zé, onde um diretor usurpou quase 120 milhões de reais de um hospital filantrópico, né, que é uma associação, Padre Zé. Então, lá na Paraíba é um pega para capar, né? Até a Abrace hoje está sendo fiscalizada pelo Ministério Público Estadual, porque todas as associações agora são suspeitas, né? E o clima é esse na Paraíba. Então, eu estou passando por um clima que eu não queria que ninguém passasse, porque é muito chato você ser cobrado de uma coisa que você não fez, porque você estava salvando vida, né? É muito fácil cobrar você agora como um mau gestor se eu estava sendo traficante. Doutor, eu estava traficando, eu estava lá preocupado em seguir a norma X, Y, Z. Então, no início das associações, a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Então, mas nada que uma dica, né, que me dessem uma dica logo no início, que eu teria feito diferente. Então, isso é muito bom que a Macan esteja aqui, é muito bom que outras associações estejam aqui, para que vocês possam vir de mim isso. É preciso que a gente tome as precauções, né, antecipada, para não se ter uma surpresa. E outra questão que é muito importante é a questão da rastreabilidade, né? Hoje a gente é muito cobrado pela Anvisa, né, para que a gente implemente não só processos farmacêuticos, mas processos de rastreabilidade, de acompanhamento. Cannabis é um remédio controlado, e a gente deveria estar vendendo na farmácia para eles. Deveríamos estar usando o sistema da Anvisa, o SNVG, lá para as receitas serem feitas, upadas para lá, mas a gente não utiliza, então a gente vai ter que ter o nosso próprio caminho. E foi isso que eu fiz quando eu fundei a CompliSoft. Porque eu já vinha passado por inúmeras empresas, né, mais de 7 empresas, para resolver minha dor, e nenhuma resolveu. Então, eu fiz uma assembleia, dei a minha ideia, a minha diretoria aprovou, a gente deixou registrado em ata, e eu iniciei. Mas por que você não fez dentro da Abrace? Porque não é o papel da Abrace. Eu não posso estar contratando a Abrace para fazer um sistema. E outra coisa, eu queria não só resolver a minha dor, eu queria resolver o dor de todas as associações que estavam vindo. Na época, tinham 4, 5 associações. Hoje são 68 associações. Então, cresceu bastante, né? Eu tenho os números aqui que eu vou mostrar a vocês. Então, a gente tem tinha essa necessidade da gente fazer com que a gente tivesse um sistema próprio, onde a gente criou um número de identificação de cannabis, e que ele vai ser desde da semente até a produção do medicamento. Então, eu posso, numa fiscalização, né, imprimir os relatórios e entregar na mão do promotor. Está aqui, se eu quiser. Não, mas estão dizendo que havia adesivo. Está aqui a papelada, prove, está aqui, está registrado, né? Então, hoje a gente conseguiu resolver essa dor, né? A gente hoje tem essa solução, e a Abrace vem seguindo, porque é onde a Anvisa vai vir. Tá? Então, a Anvisa, quando eles vêm, eles querem papel. Eles não querem saber se a parede está pintada de branco, o piso é liso.
eles vão jogar para a vigilância sanitária estadual, né? Eles não querem, eles querem os papéis, eles querem os planos de operação, né? Eles querem as certificações de cada produto, eles querem os processos, né? Eles querem tudo para fazer você saber se você está cumprindo com as normas, né? Então, como realmente é uma palestra pequena, curta, ele já me deu 5 minutos, né? E eu sei que eu tenho esses 4 gestores aqui, né? Você é gestor? Advogado de associação? Então, ótimo, é muito bom você estar aqui, porque você realmente vai cobrar isso da turma, das associações que vocês forem fazer, para já iniciar com o regimento, né? Já iniciar com a ouvidoria. Tá? Eu confesso a você que foi a melhor coisa que eu fiz foi quando eu criei a ouvidoria, né? Porque eu já estava com 240 colaboradores na Abrace. E as pessoas queriam falar, elas viam coisas, mas elas tinham medo de falar. E aí eu fui lá no Google, procurei lá ouvidoria virtual, numa taxazinha, eles fazem um serviço de ouvidoria também. Eu não precisei contratar ninguém no início. E a gente fundou a ouvidoria da Abrace. E aí a gente começou a receber as reclamações, né? E a gente começou a ter denúncias, a gente tinha até dicas, né? Então foi muito bom. Mas quando, Cassiano, a gente deve começar a ouvidoria? Eu acho que desde o início, desde começar. Porque cria um clima ruim às vezes, né? Você tem 5 colaboradores, um está fazendo algo errado, né? E às vezes quem paga é o que está fazendo certo. Então eles perdem o medo de ir ali, né? Faz até pelo WhatsApp a denúncia. Ele faz a denúncia: olha, colaborador X está fazendo isso, isso, isso. E aí é tratada a denúncia e aí tudo é resolvido. Se não, vira briga de amigo dentro da associação. Às vezes, inclusive, há o assédio, né? Porque não é papel de nós gestores de estar fazendo RH, né? Então lá vai eu, Cassiano, ter que resolver, fazer uma demissão de um colaborador, e aí às vezes eu posso falar uma coisa e isso é considerado assédio, né? E na verdade é a gente conversando, mas tentando encontrar uma solução, e as pessoas hoje têm seus direitos garantidos e a gente não pode estar errando. Então a ouvidoria é o melhor lugar, né? Então eu falei aí, transparência, tá? Ouvidoria, né? Que é uma das coisas que eu acho que a gente precisa, e regimento, regra. O combinado não sai caro, tá? E assim, eu não queria me alongar em relação à plataforma, porque muitas das associações hoje usam, quase 99%. Hoje somos 140 mil pacientes usando a plataforma Legacy em todas as associações. Então atendemos 140 mil pacientes. É uma responsabilidade gigantesca que eu peguei no peito e na raça, né? Eu não espero reconhecimento de ninguém, eu espero que todo mundo faça o seu trabalho, porque uma associação fechada, todas sofrem, né? Nós ainda não chegamos na praia, na tão sonhada praia, onde a gente pode descansar e entrar na zona de conforto. Ainda falta muita estrada. Então, nesse momento, todos precisam ter o mínimo de cuidado. Tem a associação baseada no HC, para 100 pessoas, está fornecendo para 10 mil pessoas. Não pode. Então, são coisas que a gente realmente vai precisar conversar como classe, né, como associação, como federação. Não sei, mas a gente vai precisar resolver isso. Porque a gente precisa ter regra. Regra dentro de casa e regra fora de casa. São várias regras para seguir e a gente tem que se ater realmente a todas. Não pode ficar nenhuma de fora. Então, gente, façam o dever de casa. Espero que vocês nunca passem pelo que as associações mais velhas, mais antigas estão passando, né? Aprendam com erros das outras associações, e vocês vão ter um sucesso e não vão ficar com cabelo branco. Obrigado, gente. Sim. Pode ter alguma dúvida? Dava tempo para uma perguntinha, sim. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta para o Cassiano, gente? Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todos. Cassiano, como que é percebido hoje o desafio? Eu entendo que tem a questão do compliance, né? Eu acho que a materialidade da proteção do progresso, né, das associações de forma
gradual, de uma maneira que vai acompanhando justamente a disposição que ela possa para dar uma força total sobre a demanda de todas as associações, né, e ter esse fortalecimento em conjunto. Mas como que hoje pode ser pensado que traga uma proteção, inclusive dos dados, aí estamos falando da proteção da LGPD, né, em relação às comunicações também interdisciplinares nas associações, né, de demandas de conteúdos sensíveis, sobre, por exemplo, comunicação multidisciplinar entre um médico e um profissional da área da saúde. Por sorte, nós temos vários órgãos fiscalizadores, né? Quando é algo relativo a médico, temos os conselhos dos médicos. Quando temos um caso de uma propaganda indevida e as associações fazem, às vezes, eu cobro muito, às vezes eu vejo, eu mesmo mando mensagem, ei, não pode fazer propaganda, não pode fazer promoção. Então, eu ainda dou essa dica, né? Eu me importo, mas não acompanho todas as associações. Então, tem associação ainda fazendo errado. Mas aí é onde é que vem realmente depois denúncias. E muitas associações hoje estão sofrendo, né, algumas notificações, foram porque elas mesmas descobriram o que elas deviam estar cumprindo. O combinado não sai caro. É isso. Né? Alguém mais? Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando mesmo. Assim, já estouramos. Vamos última. permitir uma última pergunta. Só para não... Eu vou passar ali para minha senhora, minha amiga ali, que já está ali esperando. Ficou muito triste quando eu falei. Desculpa, tá, galera? Porque realmente o nosso tempo é todo contadinho. É uma palestra em cima da outra. E a gente tem que ficar em cima disso. Por mim, eu ficava ouvindo o Cassiano falando um tempão aqui. Então, para fechar aqui, a última pergunta da Sueli. Sueli, boa tarde a todos. Sou a Sueli, do Coletivo Sustenta Cannabis, com o Dr. Natan, que é voluntário, né? Somos todos voluntários. E eu gostaria de saber de você, porque a gente, né, adora que nossos pacientes, né, que são assistidos pelo coletivo, eles falam muito bem do óleo, eles têm uma vida maravilhosa com esse óleo da Abrace, né? E a maioria dos nossos pacientes, quase 100% deles, chegaram até a Abrace pelo óleo social. Estão indo muito bem. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para as pessoas que não conhecem ainda, sobre a parte de isenção. Exato. Essa é uma das Abrace. responsabilidades. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, porque você realmente trouxe um ponto que é em relação ao papel social que as associações precisam cumprir. Né? E isso também está na governança. Então, qual é o papel social? Desde o início, a gente se preocupou em fazer o atendimento gratuito para pessoas que não têm condições. Né? E no início, a gente só pedia o CAD único, bastava ter o CAD único. Atendemos esse ano 13 mil pacientes gratuitamente. Então, assim, a gente chegou a um nível tão grande de pessoas gratuitas que praticamente já estava empatando com as pessoas que realmente mantêm a entidade. E houve um fato que eu nem quis ir a público, foi uma pessoa que obteve a isenção, recebeu os óleos gratuitos, zero, pagou nada, e foi vender nos grupos. E aí uma mãe viu, passou para a gente chegou na pessoa, ela tinha acabado de receber. E aí a gente tinha um furo no nosso programa. Então, a partir daí, a gente deu uma pausa de, acredito, umas 2 semanas, para a gente recontar todo mundo, e agora a gente vai pedir mais documentos, a gente vai pedir provas, a gente vai pedir prescrições, entre outras coisas, né, para que a gente possa continuar acolhendo gratuitamente as pessoas. Ou seja, a gente... e aí, como é normal, as informações vão sendo alteradas, e vai chegando com um temor que a Abrace vai acabar. Não pode. A Abrace não pode acabar. Trabalho social é papel dela, é papel das associações, está na nossa estatuto, está no nosso regimento, está na nossa meta, está na nossa cultura. Então, a gente não vai desacolher ninguém. Agora, todos nós temos que realmente buscar, porque não são nós, associações, que vamos manter o SUS. O SUS precisa ser mantido pelo Estado. E aí temos que lutar para que o SUS acolha, abrace, né, e mantenha todos os pacientes, porque é papel do governo. As associações estão fazendo o melhor que ela está. Né? Mas quem tem que manter é o governo.
E aí a gente termina dizendo, o que pode, a dor jamais pode esperar. Entendeu? Então a gente tem que ir atrás. E era isso que eu sentia quando eu mandava o óleo gratuito para as mães logo no início. Eu não posso esperar que ela ganhe do Estado, que ela entre na justiça. Então estou te mandando. Né? Então é isso que a gente continua fazendo. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Galera, palmas muito calorosas para o Cassiano Gomes. Obrigado, Cassiano. Você arrasou. Gente, daqui a 5 minutinhos vamos ter uma outra palestra, que é como o cânhamo pode contribuir com o solo e outras culturas de cultivo. E quais iniciativas de mercado deve tomar. O oferecimento da Expo Cannabis Brasil, com o palestrante Thiago Haus. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, é o tempo de vocês irem beber uma água, fazer um xixi. E em 5 minutinhos aqui estamos começando mais uma palestra da Expo Cannabis Brasil 2024. Obrigado, galera.